Um abalo nas artes tradicionais. Essa é a expressão que melhor define. Talvez a tentativa de chamar a atenção. A liberdade de pensamentos. Liberdade de expressão. Essa foi a semana 2. Tendências vanguardistas, de romper com padrões rígidos e caminhar para uma criação mais livre. Iniciou-se a partir do fim do século XIX e início do século XX. Trata-se de uma reação ao academismo, parnasianismo, romantismo, realismo, ao naturalismo e ao simbolismo. Nas ondas vanguardistas europeias, os artistas e literários brasileiros passaram a libertar-se de padrões e regras antes propostas pela arte tradicional. Uma nova visão de mundo, uma nova forma de expressar-se, a adesão vanguardista e o mantimento da nacionalidade. O empurrãozinho que faltava aconteceu em 1917, quando Anita Malfatti, recém-chegada da Europa, realiza a primeira exposição modernista, expondo telas influenciadas pelo cubismo, expressionismo e futurismo. São Paulo, 1922. Ambos foram escolhidos propositalmente, cada um com sua simbologia. São Paulo, uma cidade próspera, moderna e acolhedora de imigrantes europeus, que lá deixavam suas influências. O clima engana, a vida é grande. 1922, o ano do centenário da independência, que outro aspecto poderia caracterizar melhor as aspirações modernistas do que a independência? E assim surgiu a Semana de Arte Moderna, realizada aos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. Cada dia da semana foi dedicado a um tema: pintura e escultura, poesia, literatura e, por fim, música. No dia 13, Graça Aranha proferiu a conferência A Emoção Estética na Arte, na qual elogiou os trabalhos expostos. Investiu contra o academicismo, criticou a Academia Brasileira de Letras e proclamou os artistas da semana como personagens atuantes na libertação da arte. No dia 15, Oswaldo de Andrade leu alguns de seus poemas e Mário de Andrade fez uma palestra intitulada A Escrava Não é Isaura, onde se referia ao belo horrível e evocava a necessidade do abrasileiramento da língua e da volta ao nativismo. Na noite do dia 17, houve apresentações de Vila Lobos. A semana prestigiou e promoveu o talento do artista, transformando-o pela boa acolhida do grande público na figura máxima do período nacionalista, do qual se insere a produção musical modernista. De acordo com o catálogo da mostra, participavam da semana os seguintes artistas: Anita Malfatti, Di Cavalcante, Zina Aida, Vicente do Rego Monteiro, Inácio da Costa, Ian de Almeida Prado, John Graz, Alberto Martins e Oswaldo, com pinturas e desenhos.
e representando a arquitetura tinha nomes como Antônio Garcia. Além disso, havia escritores como Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Moneto da Vitia, Sérgio Mileto, Plínio Salgado, Ronald de Carvalho, Álvaro Moreira, Ronaldo de Almeida, Ribeiro Couto e Guilherme de Almeida. Na música estiveram presentes nomes consagrados como Vila Lobos, Guilmar Novaes, Hernani Braga e Frutuoso Viana. A semana de 22 representa o marco do lançamento público do modernismo brasileiro, uma vez que os artistas que lá exibiam suas obras tinham como objetivo a ruptura com as tradições acadêmicas, a atualização das artes e da literatura brasileira em relação aos movimentos de vanguarda europeus e o encontro de uma linguagem autenticamente nacional. A ideia era atualizar culturalmente o Brasil, trazendo as influências estrangeiras, colocando ao lado dos países que já haviam atingido sua independência no plano das ideias, das artes plásticas, da música e da literatura. A partir dela, iniciou-se uma década de polêmicas, provocações, invenções, brigas estéticas, enfim, uma farra que parecia inesgotável, levando Mário de Andrade a afirmar que os 8 anos que se seguiam à festa do Teatro Municipal de São Paulo foram a maior orgia intelectual que a história artística registra. Os artistas intelectuais queriam acabar com a mania de falar difícil e não dizer nada. Uma de suas principais inovações foi a abordagem de temas do cotidiano, com destaque para a realidade brasileira e seus problemas sociais. O texto passa a ser mais coloquial, deixando de lado a linguagem culta, admitindo-se até mesmo o uso de gírias. O uso de rimas e métricas perfeitas na poesia não são mais obrigatórios, possibilitando versos mais livres. É preciso entender que o contexto físico e histórico foi o grande propiciador da semana de 22. Veja bem, ao passo que no Brasil os artistas e literários se preparavam para a semana, no mundo grandes movimentos, invenções e revoluções aconteciam. Desses podemos citar o avanço tecnológico e científico do início do século XX, a supervalorização das máquinas, a crise do capitalismo, entre outros. Tudo isso levou as pessoas a viverem um mundo de subjetividade, gerou incertezas e essas experiências despertaram o anseio de interpretar e expressar a realidade de forma diferenciada, como foram as vanguardas europeias. A semana de 22 marcou uma revolução no modo de ver e pensar do Brasil. Na verdade, a ideia era pôr fim à maneira de falar difícil e não fazer nada. Ou seja, eliminar o velho da vida intelectual brasileira. Ela foi o marco da passagem do academismo para o modernismo. Surgiu a partir de um sentimento nacional de independência, aconteceu em meio a cruzes e espadas, mas hoje é lembrada com glória. A semana de 3 dias despertou o Brasil para o novo, trouxe o diferente para aplicar ao nacional. A língua sem arcaísmos, sem erudição, a contribuição milionária de todos os erros, como falamos, como somos. Eu tenho minhas ideias, não posso ficar calada. 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 Hey, yeah.
igual de cada dia. A revolução se paga cada dia. Todo lugar, toda hora.